Fala, meu querido, chegamos com uma questão aqui da FUVEST 2024, questão essa que vai falar sobre ondas estacionárias. Um conceito aí que a gente, com certeza, se você já estudou onda estacionária, você sabe que se você colocar numa região um tubo sonoro, por exemplo, e colocar um pequeno grãos de areia dispostos na base desse tubo sonoro, você vai começar a perceber que ele vai formando pequenos montinhos ali em determinadas regiões. E a FUVEST, ela abordou esse tema nessa questão e a gente vai estudar com você aqui para entender como resolver. Não é uma questão que vai exigir muito matematicamente, mas precisa se ter cuidado na leitura da régua que ele vai colocar aqui para a gente, que está nessa figurinha aqui, ó, tá vendo que tem todo esse cuidado que a gente tem que ter na hora da resolução dessa prova. Vem com a gente para a gente poder te ajudar a resolver essa questão. Se você não está inscrito aqui, nos ajude cada vez mais a chegar um monte de gente que está estudando física. Ó. É um experimento de demonstração sobre ondas estacionárias. Ó, então o tema já está abordado aqui, ó, ondas estacionárias. Faz-se uso de uma canaleta disposta horizontalmente contendo grãos de areia fina e seca. Abaixo da canaleta posiciona-se um alto-falante que transmite um som, produzindo na canaleta uma vibração associada a uma onda estacionária com um comprimento de onda bem definido. O diagrama representa a imagem digitalizada dos grãos de areia depositados na base da canaleta em um certo instante. Utilize a régua da figura, graduada em centímetros, para assinalar a alternativa que representa a melhor aproximação do valor do comprimento de onda da vibração em questão. Então, o que a gente tinha que aqui fazer, né? Perceber que como aqui a gente encontra essa região de montinho, essa região de montinho, ela vai começar, ela é a parte onde a gente chama aqui de nó. Nessa região de onde estão acontecendo os montinhos aqui eu tive um problema. Deixa eu fazer que aqui vai ter que fazer ser bem criterioso para a gente não errar. Então tá vendo que esses montinhos que a gente está fazendo aqui, e a gente vai fazer mais um para fechar, a gente vai ter um comportamento muito parecido com esse. É evidente que a minha figura aqui pode ter alguns problemas na hora da nossa montagem, né? Mas a ideia aqui é que você consiga compreender e aí ele te faz uma aproximação para você entender que nessas regiões aqui, ó, a gente está tendo a concentração de um montinho. Então a gente está, lógico, fazendo aproximações e verificando o que está acontecendo em cada um deles. E nós vamos fazer as distâncias, porque veja, um comprimento de onda inteiro seria essa região aqui, ó. Se a gente pudesse descrever o quanto vale um comprimento de onda, seria essa distância. Bom, aqui dá para ver claramente, se a gente pegar aqui bem no meio, tá? Eu não vou seguir muito que o meu desenho aqui tem falhas, né? Mas se eu pegasse bem no meio aqui, essa região onde ela está encontrada, esse ponto, ele tem uma distância, se a gente fizer aqui, cada quadradinho desse está graduado com 0,2 centímetros, né? Então dá para ver aqui que tem um, e aí existem 5 divisões. Essa distância aqui é o valor de 1,2. Então, 1,2 centímetros é esse ponto. Se a gente pegar esse outro trecho aqui, ó, pegar bem no meio dele, nessa região aqui, ó. Então, se a gente marcar esse outro ponto, a gente tem 4, 4,2, 4,4, 4,6, tá? Então, nessa região central aqui, a gente tem 4,6 centímetros. Se a gente puxar mais um pouquinho, bem no centro aqui, de onde ele está fazendo, você viu que o meu desenho aqui não é muito claro, né? Está um pouquinho deslocado para a direita, mas eu vou pegar bem no meio aqui, ó, bem nessa região central. E aqui no 4,6 a gente vai perceber que a gente tem o 8. O 8 certinho aqui se eu pegasse bem no meio. Tá vendo que como a minha figura não está muito precisa, né? Mas aqui a gente está admitindo que é bem no 8 aqui o centro. Se a gente fizer essa mesma lógica, aqui bem no centro desse quarto redemoinho aqui, desse quarto montinho, a gente tem algo próximo a 10,2. 10, acho que é melhor a gente colocar aqui para manter 10,4, né? Algo próximo a 10,4 e a gente marcar aqui bonitinho para você. Então, você está vendo que eu não sei se você está percebendo, mas cada um da concentração que a gente tem,
ele está a 3,4 centímetros. Eu vou te dizer que o próximo a gente já pode falar que é 13,8. Quer ver? Se a gente pegar lá no 13,8, ó, se a gente colocar esses valores, essa referência que a gente está encontrando, a gente vai montando, né? Aqui eu coloquei, não é o 10, né? Por isso que deu errado, aqui é o 11,4. Se a gente colocar 3,4 para esse, ele vai lá para 14,8. E olha o 14,8 aqui, está quase batendo no 15 aqui, né? Então esse aqui seria o 14,8. Então você vai percebendo que a cada montinho a gente adiciona 3,4 centímetros, 3,4 com o 14,8, a gente vai chegar lá próximo a 18,2. Então ficou bem definido para a gente aqui que cada um dos comprimentos de onda, a gente tem um comprimento de onda na distância entre entre dois desses intervalos. Então aqui a gente tem meio comprimento de onda e o outro mais meio comprimento de onda. Então eu posso dizer que no comprimento de onda dele, o lambda sobre 2, pela nossa figura, pela régua, né, a gente tem 3,4 centímetros. Logo, se a gente multiplicar em cruz, esse lambda dá 6,8 centímetros. E aí é uma questão, como eu disse para você, de pura análise, né? Precisava fazer essa leitura bem feita aqui para que a gente possa identificar que um lambda completo, né, um comprimento de onda, é quando a gente tem nesse intervalo. Vou fazer aqui por cima que aqui também vale. Ó. Esse comprimento de onda, ele vale aqui 6,8. Se eu fizer um segundo comprimento de onda, vou fazer um pouquinho mais grosso aqui para você ver, ó. Se eu fizer esse comprimento de onda aqui, ele vai do 8 até o 14,8 e também dá 6,6. Então, o comprimento de onda é quando eu completo uma onda por inteiro, né? Então, todos que eu fizer, a gente vai encontrar aí 6,8. A gente chega na alternativa C aqui, ó. C é a nossa resposta que nós estávamos procurando para essa questão. Então, uma questãozinha aqui de análise, né, de entendimento do que acontece quando a gente coloca grãos de areia numa canaleta e ver o que acontece são ali que são formados esses pontos. Então, mais uma questão que a gente resolve aqui para você da FUVEST 2024. Espero que você tenha entendido. Se não, deixe seus comentários aqui e não se esqueça de escrever. Grande abraço e até a próxima. Valeu!